Hoje nós estamos lendo o livro de Gênesis, hoje é o capítulo de número 2. Nós vamos ver a criação novamente do homem e da mulher. Chegamos em Gênesis 2 com a conclusão da história da criação. Versículo 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E o início, então, do sétimo dia, onde Deus mais uma vez criou e descansou. Vemos que este dia ele foi abençoado pelo Criador e separado para o descanso da humanidade. Versículos 2 e 3 nos diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós percebemos que desde o princípio o Senhor nos convoca a uma vida de equilíbrio, onde podemos ser produtivos e ainda assim separar tempo para aprender e ouvir a sua voz. Nos versículos 4 a 6, diz que toda a água que irrigava a criação brotava da terra, ainda não havia chuva. Perceba que aqui não chovia ainda, mas a terra continuava irrigada constantemente. Versículo 6 diz assim: Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Bom, aqui nós temos a repetição da criação do homem e da mulher. Contudo, há uma riqueza de detalhes maior na descrição deste ato. Por exemplo, neste capítulo, nos é dito que a matéria-prima utilizada na criação do homem foi o pó da terra. Versículo 7 nos diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 8 a 14, lá, o Jardim do Éden era um lugar maravilhoso e foi ali que Deus fez com que Adão morasse. Foi o primeiro lar do ser humano. Era um lugar muito bem cuidado, cheio de árvores e alimentos. Versículo 8 nos diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tudo que Adão precisava estava ali, havia nesse jardim. Havia também uma árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 9 nos diz assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem de Deus para Adão, lá no Éden, era para que ele cuidasse do jardim e o cultivasse. Adão poderia comer de tudo, de todas as árvores que havia no jardim. Versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Contudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não deveria comer, porque se caso Adão comesse, ele morreria. Versículo 17 diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. No versículo 18, Deus percebe que não é bom Adão estar sozinho. Então ele decidiu que criaria alguém para ajudá-lo, alguém que o completasse, alguém que desse a Adão ainda mais plenitude. Versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dos versículos 19 e 20, vemos que o Senhor começa a dar então a Adão responsabilidades. Tendo criado todos os animais, o Senhor ordenou a Adão que desse a eles os seus nomes. E assim ele fez uso da inteligência que Deus lhe deu e o capacitava para desempenhar muito bem essa tarefa.
O Senhor fez com que Adão fosse dormisse, caísse em sono. O Senhor então tira uma das costelas dele e fecha o lugar com carne. Versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A partir dessa costela, o Senhor cria a mulher. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. O Senhor, então, ele instituiu a união entre o homem e a mulher. Para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, nós vamos ler o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E com a leitura desse versículo, nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.